Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo e aos vivos. Bom dia. Quero trazer hoje aqui um estudo que eu não tenho muito, não é muito comum eu falar dessa forma que eu vou falar. Mas eu queria dizer para você que tudo que está na Bíblia ele é intencional. Certo? Tudo que tem na Bíblia não está na Bíblia por acaso. Então, Deus vem a se revelar através da sua palavra, através dos códigos, né, como o pessoal fala aí. E tem como você extrair os códigos da Bíblia, inclusive a Bíblia é a fonte de todos os códigos, né? Mas não adianta nada você querer tirar códigos da Bíblia e não, ou de qualquer outro livro, e não agir, não tiver atitude. Eu quero falar um pouco sobre Massá e Meribá, né? Para chegar lá, nós vamos começar um pouco antes e trazer alguns significados de números e palavras que tem nessa passagem da Bíblia de forma rápida. Não vou discorrer, fazer um doutorado, mas é para edificação, para que você tenha um gatilho que ative quando acontecer determinada situação, para não passar novamente. O povo de Deus estava no deserto, estava no Egito, foi levado para o Egito pela questão da fome, e aí foram 70 pessoas da família de Jacó para o Egito se estabelecer em Gósen ali, e ajudou o Egito a se tornar uma grande nação, a maior potência daquela época, através da revelação que Deus deu a José, né, do sonho de Faraó. Todos nós conhecemos essa história. Inclusive, a história mostra um povo chamado Ixos, que não tem origem, né, em alguns registros, e algumas pessoas entendem como se esses Ixos fossem povos também de Israel que passaram a dominar o Egito. Daí veio a decadência do Egito. Tem teorias que dizem que desses Ixos, né, israelitas hebreus chegaram até ser faraó do Egito, rei do Egito, né? Mas é só um contexto histórico da situação. Então eles saíram de Ramsés, né? Quando Deus mandou eles saírem, que libertou, teve as 10 pragas, eles foram libertos e saíram. Teve uma trajetória ali de saída do Egito. Então eles saíram de Ramsés. Provavelmente ali depois das 10 pragas, que houve a Páscoa, se reuniram ali e a viagem partiu de Ramsés. Agora eu quero falar com você de forma mais clara a questão do significado, da intencionalidade na Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Não é à toa que Jesus ele se usava de parábolas para poder ensinar a palavra. Ramsés era o faraó do Egito naquela época. Só que muita gente não sabe, Ramsés era um nome designado a vários faraós. Inclusive, foram 11 faraós com o nome de Ramsés. Olha que coisa interessante. Aí vamos começar a perceber os códigos que tem por trás disso. Ramsés é a simbologia do Egito. Historicamente, Ramsés é conhecido como o faraó do Êxodo. Se formos fazer uma analogia, uma análise de códigos, 11 foram os faraós com o nome de Ramsés. Por outro lado, se nós olharmos, a Bíblia tem 12 anciões, 12 discípulos, as 12 tribos. Então, o povo de Deus estava numa terra que não pertencia a ele, por isso que veio a libertação. De Ramsés, eles desceram e foram para Sucote. Olha outra coisa interessante também. Sucote significa barracas, tendas, cabanas. Uma visão, né?
não seria uma revelação, mas profeticamente mostrando que no deserto, que nessa viagem, nessa passagem, o povo habitaria em tendas, habitaria em barracas, que é um lugar passageiro, então eles estavam de passagem. O objetivo do deserto não era o povo de Deus morar no deserto. Demoraram muito mais do que deveria. Eles poderiam ter ido por Gaza, por outro lugar, só que ia ter um grande problema. Eles iam desistir, iam parar de crer em Deus, iam duvidar e acabar voltando para o Egito. Então, justamente por esse motivo, o povo ficou 430 anos. Como ficaram 430 anos no deserto, criou-se uma cultura, criou-se uma mentalidade. Então o povo, ele já se achava escravo e achava que era certo, que era normal. Então, para tudo isso se fazia necessário uma libertação. Eles precisavam ser libertos da mentalidade, e para isso é preciso criar novas trilhas neurais, criar novos hábitos, novas situações, para que você possa tirar, né? Lá em Romanos 12 diz que nós devemos não nos acomodar com nossa condição, mas transformar nossa mente pela renovação através da palavra, o que hoje muito se chama, né, cientificamente, de PNL, que é uma programação neurolinguística. Então, aquele povo que saiu da escravidão lá do Egito, que partiram de Ramsés, eles precisavam uma mudança de mentalidade. Então, se eles fossem por Gaza, muito provavelmente não, com certeza, porque Deus afirma isso, eles encontrariam dificuldade, seria uma viagem muito menor, de poucos dias, mas eles desistiriam e retornariam ao Egito. E seria uma condição bem pior. Saindo de Ramsés, foram para Sucote, que significa cabanas, como já falei. Então eles passariam a habitar temporariamente em cabanas. Logo depois que eles saíram de Sucote, né, eles ficaram em torno de 3 dias caminhando ali no deserto, aquela quantidade de pessoas. Estudiosos dizem que tinham mais de 3 milhões, né, de pessoas, tendo em vista que só estavam contabilizados os homens hebreus. Tinham mais de 600 mil homens hebreus, sem contar com mulheres, crianças e egípcios que foram também. Então, para a gente entender a cronologia, saíram de Ramsés, que nomes de faraós, que significa, que é conhecido como Deus do Êxodo. Existiam 11 faraós, um número incompleto, né, irrepetivo, significa um ciclo que não é positivo. E aí eles foram para Sucote, que significa cabanas, e dali eles partiram dali e foram vagando e caminhando e chegaram em Mara. Mara significa amargo. Então aí começou a libertação. Então, intencionalmente está na Bíblia: Ramsés, 11 faraós, Sucote, cabanas, e Mara. Então eles saíram, foram para as cabanas, ficaram 3 dias peregrinando, 3 dias sem beber água, 3 dias em jejum. O que significa isso? Se nós olharmos, o apóstolo Paulo, ele ficou 3 dias de jejum. Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe. Então 3 dias na Bíblia de jejum, simbolicamente, significa, e espiritualmente, libertação espiritual. Então o povo estava saindo da libertação do Egito mental, acima de tudo. Além da questão espiritual, acima de tudo, a mentalidade. Eles estavam sendo libertos da mentalidade de escravo que ele tinha no deserto. Ao chegar naquele lugar, as águas eram amargas, e aí Deus se mostrou presente ali através da transformação daquela água de amarga em águas doces, em água palatável ao consumo. Então, mais uma vez, Deus provando que estava com eles no deserto. Eles passaram, recapitulando, Ramsés, né, que foram 11 faraós do Egito, considerado o faraó do Êxodo. Foram para Sucote, mostrando que habitariam em tendas. Passaram 3 dias
de jejum, né, sem água ali, não por opção, mas pela consequência, pela obrigação de não encontrar, talvez não, com certeza uma viagem não tão planejada, porque eles tiveram que sair rápido, né, e ficaram 3 dias ali sem beber água. Só que em Mara, Deus operou o milagre, e aí a água que era Mara, ela se tornou doce. Agora eles foram, né? E nós vamos entender agora outra questão, outro código muito interessante. De Mara, eles chegaram em Refidim. Refidim significa, na verdade, não foi ainda em Refidim. Eles saíram de Mara e foram para Eli. Eli é um lugar de descanso. Eli era um lugar de frondoso, era um oásis que tinha ali na região. E olha que interessante, em Elim tinham 12 poços de água e 70 palmeiras. Olha que interessante, Ramsés foram 11 faraós. Agora eles já passaram de ter em tendas, fizeram um jejum de 3 dias, que é considerado jejum de libertação. Mais uma vez lembrando, não foi intencional, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Deus mostrou o poder dele. As águas de margas se tornaram água doce, chegaram em Elim, um lugar aprazível, um lugar de oásis, com 12 fontes. Fonte de água na Bíblia significa vida. Eles já estavam transformando sua mentalidade. Tinham 12 fontes e 70 palmeiras. Eu não sei se você já ouviu falar no número 70 na Bíblia. O número 70 na Bíblia é um número de juízo, é um número de transformação. Por exemplo, a arca ela tinha 70 centímetros de altura e de largura, né, e de profundidade. A Bíblia fala de perdoar 70 vezes 7, né, e 70, curiosamente, existem as 70 nações do Gênesis. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas depois do dilúvio, a família de Noé, que povoou a terra, deu origem a 70 nações, 70 povos e 70 línguas diferentes, através da descendência de Noé após o dilúvio, que foram que povoaram a terra. Então, Noé, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos, e aí cada um deu origem a um povo. E a descendência de Noé originou 70 nações. Então, esse lugar, Elim, já era um lugar profético, né, onde eles já estavam vivendo um novo de Deus através ali da ilustração, né, significando os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, né, 12 que é um número bíblico, e as 70 nações que deram origem através de Noé. Saindo de Elim, eles foram para Sim, o deserto de Sim. Sim, curiosamente, uma palavra em aramaico antigo, mas que remete a Sim em inglês, que significa pecado, mas não tem nenhuma analogia, talvez não, né, com Sim em inglês, que Sim significa pecado, mas significa com um vale. O Sim era um deserto e parecia a lua. O homem não tinha ido à lua ainda, mas ele já visualizava daqui da terra a lua e parecia um vale. A lua à noite deve brilhar muito lá com a luz da lua, e não tem mais nada. Só que o povo mudou o nome de Sim para Sinai, que Sim significa lua, vale da lua, vale do Deus lua, né? Mas Sinai significa o monte de Deus, é o Monte Horebe, o monte da presença de Deus, onde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Curiosamente também, nesse mesmo lugar, Moisés antes, olha que tudo na Bíblia é intencional, como a gente já falou lá de Ramsés, né, que são os 11 faraós. Ramsés significa filho de Ra, filho do Deus Ra, né? Então tudo que personifica a oposição espiritual a Deus estava ali representado no Egito. Depois foram para Sucote, né, de Ramsés para Sucote, que significa cabanas, mostrando que eles habitariam em cabanas.
né? De Sucote, eles foram para Mara, né? Lugar que eles jejuaram 3 dias, não intencionalmente, mas foi uma libertação da mentalidade de escravo que Deus fez com que acontecesse ali. As águas se tornaram doces. De Mara, eles foram para Elim, né? Que é o lugar das 70 palmeiras, que inclusive em algum lugar fala que 70 palmeiras curvadas. Foram as 70 nações ali que nasceram através de Noé, 70 nações do tronco de Noé, e 12 poços de água que jorram até hoje, uma simbologia trocando, né, o Egito já pela dependência de Deus, mesmo que no deserto. Deus já tinha se mostrado ali através da transformação das águas amargas em doce, né? Então eles saíram de Elim, foram para o deserto de Sim, onde então teve a experiência ali no Sinai. Sim, Sinai, o deserto de Sim, o Monte Sinai. Curiosamente, Moisés já tinha estado neste lugar, foi numa caverna dessa lá no Sinai que Deus se apareceu para Moisés através da sarça ardente, e para Elias, quando Elias se refugiou, né, teve medo, ele se escondeu numa caverna, e os corvos foram lá, serviram a ele, e ele se alimentou e teve força para caminhar ainda 40 dias até o desafio dele, com essa alimentação. Então seria a simbologia muito forte que tem na Bíblia. A Bíblia é intencional, ela não é simplesmente um livro histórico, não é um livro de romance, tem tudo isso na Bíblia, mas mais do que isso, é um manual que Deus deixou para o seu povo viver nos dias de hoje. E mesmo estando na caverna, mesmo estando no deserto, mesmo que as águas sejam amargas, Deus estaria e está presente em nossas vidas. Nós temos que ouvir a voz do Senhor e crer que acontecerá conforme aquilo que Ele falou. Saindo de Sim, eles foram para Refidim. Refidim é uma questão muito interessante, porque Refidim seria aquela simbologia, e é aquela simbologia da presença de fato de Deus. Eles saíram do oásis com uma nova mentalidade para a criação de uma nova nação, passaram pelo deserto, Deus se mostrou presente, isso ainda dentro do deserto, porque dentro do deserto tem vários outros lugares. Esse deserto, ele é um dos maiores, é o maior deserto do mundo, ele se encontra com o deserto do Saara, mas mesmo no maior deserto do mundo, nós não estamos sozinhos, nós estamos solitários. Deus se faz presente e mostra a sua mão forte para aqueles que Ele ama, né? E Ele ama a todos, mas nós às vezes não nos manifestamos, não manifestamos esse amor com Deus. Então, Refidim significa lugar de descanso, amplitude. Poxa, ali eu tenho um lugar bacana, amplo. Só que aí veio a reclamação, aí que veio a grande questão, Massá e Meribá. O povo começou a reclamar que não tinha água, que estava com dificuldade. O que foi que aconteceu? Deus falou: Moisés, pega o seu cajado, aquele que você tocou no Nilo e o povo atravessou também ali no mar, e toca na pedra. Toca na pedra. Murmurar, às vezes a gente tem não tem muita noção do que é murmurar. Murmurar não é ficar gritando na rua. Às vezes nós murmuramos, e murmurar é falar baixo, é ficar reclamando pelos cantos, né? Você está vivendo o sobrenatural de Deus, você está vivendo a presença de Deus, o suprimento de Deus, e às vezes uma coisa que está lá na frente, o povo chegou no deserto, atrás Faraó, na frente o mar, Deus estava com eles e abriu o mar e eles passaram. Então às vezes nós vemos o mar e não atravessamos o mar. Deus já nos deu o poder, a capacidade. O medo é que traz dúvida ao coração, é que nos atrapalha, é que nos tira da presença de Deus. E reclamar, o fato de reclamar, clamar é quando você clama para que algo, não é só clamar a Deus, clamar é quando você clama para que algo aconteça. Mas se você reclamar da situação que você está vivendo, o que é que vai acontecer? Você está pedindo para que aconteça novamente. Você reclama do que está ruim. Quando você reclama do que está ruim, você está refazendo um ato
uma solicitação para aquilo aconteça na sua vida. Você acha que não reclama, que não murmura? Eu queria fazer algumas perguntas, 4 perguntas. Você consegue identificar quando você está reclamando? Reclama, acha que está tudo normal, não identifica? Quantas vezes ao dia você se pega reclamando de alguém, de uma situação na sua vida? Quantas vezes você já percebeu, quando você menos espera, já aconteceu? Você consegue perceber o quanto a reclamação é tóxica para você mesmo? Você está clamando novamente aquela situação, né, que é ruim, e você reclama e traz de novo, e você já percebeu que aquilo é tóxico para você mesmo? Você começa a sentir dores no corpo, sentir dor no estômago, e a afeição ela fecha. A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto e é remédio para o estômago. A Bíblia nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança e não reclamar aquilo que nós não queremos, clamar de novo e ficar repetindo aquilo que não queremos. E sua boca é boca de Deus, a palavra tem poder. Profetize para que aconteça o que você quer na sua vida e não o que não quer. Quando você começa a ficar repetindo o que não quer, você fica reclamando. Você poderia substituir o reclamar pela gratidão, por ser grato. Em vez de reclamar aquela situação, lembra, hoje eu acordei, tenho saúde, meus filhos estão bem, estou alimentado, Deus tem me livrado de tanta coisa que eu nem sei, tanto problema que teve na Covid, e hoje eu estou aqui, não só sobrevivi, como vivi e ajudei outras pessoas. A gratidão. Então, por isso que eu estou falando agora, nesse momento que o povo chegou em Refidim, que seria um lugar aprazível, de amplitude, e eles começaram a reclamar. E aquele lugar ficou conhecido como Massá e Meribá, que foi um lugar de contenda, um lugar de reclamação. Mas aí veio a consequência. Deus já tinha prometido, Deus estava com eles, mostrou a libertação, saiu de Ramsés, foi para Sucote, foi para o Sinai, foi para Elim, foi para o Sinai, depois chegaram em Refidim. E o que é que aconteceu? Guerra. Quando nós reclamamos, nós trazemos guerra para nossas vidas. Os amalequitas foram atrás deles lá em Refidim. E aí, por isso que começa a história de demora no povo no deserto. E lembrando que antes nesse meio tempo, Deus enviou para eles o maná, Deus enviou codornizes, Deus deu a água, deu a provisão. E com tudo isso, com a mudança de mentalidade ali em Elim, né? Como nós já falamos, que eram 70 palmeiras e 12 poços de água, simbolizando a nova nação que estaria sendo formada, as 70 nações do Gênesis, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, os anciãos, as 12 tribos de Israel. E mesmo assim, o povo duvidou e reclamou, atraiu para si a maldição. Os amalequitas se levantaram e foram até lá em Refidim para lutar com eles. Às vezes a luta chega até a gente, muitas vezes nós não vamos até a luta, ela chega até a gente porque nós não somos boca de Deus. Nós usamos a boca para trazer maldição sobre nossas vidas, para reclamar situações que nós não deveríamos nem estar observando, nem lembrar que existe, e sim ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Outro código muito forte que nós podemos extrair, como eu falei no início dessa live, a Bíblia é um livro de códigos. Ela é intencional. Tudo que tem ali, números, nomes, localizações, tudo tem um ensinamento. Agora, não adianta nada extrairmos esses códigos e não aplicarmos, não tiver atitude. Você vai ficar com obesidade cerebral, vai ser a pessoa que conhece muito, mas não tem resultado. Qual é o código que eu quero falar nesse momento agora? Quando os amalequitas chegaram e foram guerrear contra o povo de Deus,
Deus deu sabedoria a Moisés. Moisés levantou homens como líderes para a guerra, e Moisés subiu o monte para interceder. O poder da oração, o poder da intercessão. Moisés subiu ao monte enquanto eles lutavam, guerreavam no vale. Enquanto Moisés orava com as mãos levantadas, o povo vencia a guerra. Quando Moisés abaixava a mão, o povo começava a perder, ao ponto de colocar, dois suportes ali nas mãos de Moisés, a fim de que a intercessão não parasse até que a guerra acabasse. Você está em guerra, você reclamou, mas Deus continua te amando. Deus quer o especial, Deus quer te dar o livramento, Deus quer cumprir as promessas dele na tua vida. Continue orando, continue intercedendo. Peça a alguém para orar por você. Peça ao seu pastor, à sua pastora. Se você não tem, procure alguém que é conhecedor da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Naquele tempo só Moisés tinha acesso a Deus. Hoje, através de Jesus, o véu foi rasgado e todos nós temos acesso ao Senhor. Ore, não reclame, clame e viva o sobrenatural de Deus. Amém? Resumindo, para a gente terminar, nós falamos da saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Hoje o objetivo não é fazer um estudo sobre isso, mas está mostrando o poder da oração, o poder da reclamação, da murmuração, de forma positiva a oração, a intercessão, e de forma negativa a reclamação. Não reconhecer o que Deus tem feito. O povo saiu de Ramsés, como código aí, Ramsés significa filho do Deus Ra, filho do Deus Supremo para eles, e foram 11 faraós com o nome de Ramsés, caso você não sabia disso. Saíram de lá como libertação, e 11 é um número incompleto a 12, que é o número de governo de Deus. Então, em vez do povo estar governando como Deus liberou a palavra em Gênesis, o povo estava sendo governado, estava sendo subjugado, e saiu dessa situação. Foram para Sucote com uma simbologia que habitariam em tendas. Saíram de Sucote e foram para Mara. Nesse meio tempo foi um jejum de 3 dias. Nesse jejum de 3 dias, Deus fez a libertação da mentalidade do povo de Deus. Chegou em Mara, o poder de Deus operou e a água de amarga se tornou doce. Saíram de Mara, foram para Elim, o lugar de uma nova visão do que seria a terra prometida. Elim com 12 palmeiras, 12 poços de água. A água significa vida, renovo, nação. Então 12 povos ali, que seria número 12, de governo, e 70 palmeiras. 70 na Bíblia é um número de juízo, é um número de transformação, de mudança. Então ele sai 70 nações, 70 palmeiras, 70 nações que se originaram de Noé. Foram para o Sinai. Do Sinai, aí que é o deserto de Sim, foram para Refidim, onde começou, ali acabou, porque começou a reclamação, começou a murmuração, e os amalequitas vieram guerrear. E aí começou uma história de 40 anos pelo deserto, que poderia ter sido 4 dias, uma semana, poucos dias. Então nós prorrogamos a bênção de Deus na nossa vida, nós prorrogamos aquilo que Deus quer para nossas vidas, nós deixamos de reconhecer aquilo que Deus já fez e aquilo que vai fazer. Em 2 Crônicas 20:20, é um versículo que eu gosto muito, diz: crê no Senhor teu Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperarás. Foi Deus que disse, Deus usou o profeta, ele é profeta mesmo. Fique seguro, fique tranquilo, aí é com Deus, meu irmão. Não tente colocar o braço, não. Você vai prosperar, você estará seguro, conforme a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, está escrito 2 Crônicas 20:20. Crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas, nos seus quem? Nos seus profetas, nos profetas de Deus,
e prosperarás. E para finalizar, né, recapitulando, que já chegamos aqui em Refidim, lugar amplo, que seria um lugar de descanso. Os amalequitas vieram guerrear após a reclamação, e Deus usou Moisés ali para levantar um exército e guerrear. Enquanto Moisés estava ali orando, intercedendo, o povo estava vencendo. Então interceda, ore. Você é pai, você é mãe, ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Em vez de amanhecer reclamando, libera a palavra de bênção, libera a profecia. Você é autoridade na vida de sua família. Você que está com alguma situação ali, que profetize. Não só profetize, ore, interceda e busque ver o propósito de Deus naquele negócio. Se não está acontecendo conforme o que você profetizou, o que você creu, olhe o propósito da situação. O que é que Deus está te mostrando com aquela situação? De repente você pensou uma coisa, está acontecendo outra, mas Deus está ali oportunizando momentos de aprendizado, de crescimento, de bênção. Então, crê no Senhor teu Deus, crê no seu profeta que prosperará. Amém? Deus dá novos começos para aqueles que buscam. Amém? São os processos, é isso mesmo, tá? São os processos. Interessante que esse dia nós estávamos conversando, e aí Carol falou assim: é por isso que Deus não mostra o processo, só mostra o fim, e o fim é melhor do que o começo. Porque você já parou para pensar, se Deus mostrasse a José, né? Deus mostrou que ele seria governador, que ele estaria acima, né? Ali através do sonho dos feixes, da lua, do sol, das estrelas. Só que depois disso ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi trabalhar como escravo, depois começou a governar ali, administrar onde ele trabalhava, depois outra traição, que às vezes fala assim: não, agora Deus prometeu e não vai ter mais problema nenhum, não vai acontecer mais nada. Não, nós estamos na terra. Jesus falou assim: ó, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. E Deus está nos livrando a todo mal. É isso mesmo, Rodrigo. Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. Se Ele já te deu a visão, o processo é processo, a provisão vem do Senhor. Então, se José tivesse, Deus mostrasse tudo isso: ó, você vai apanhar, você vai ser traído, você vai ser preso, vai ser vendido, você não era uma, como diz hoje aí no marketing digital, não era uma copy bem legal para ele ir crer nos sonhos dele, né? Mas o mais importante é que todo esse processo capacitou José a conhecer o Egito, a conhecer a administração, a aprender determinadas coisas, a tirar do seu coração, caso tivesse rancor, a falta de perdão com seus irmãos, com toda aquela situação. E através de José, que foi governador do Egito, o Egito se tornou uma grande potência, a única potência que tinha alimento na época. Todos precisavam comprar ali do Egito, e deu início ali a uma nova nação. 70 pessoas da família de Jacó que saíram dali e foram para o Egito, para 430 anos depois saírem do Egito, mais 40 anos no deserto, e aí chegarem, né, na terra prometida. Então, assim, que nós possamos crer na visão que o Senhor nos dá, crer na palavra, como eu falei, 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperarás. Que Deus possa nos dar um dia na sua visão, crendo na sua provisão, e possamos profetizar, adorar e clamar ao Senhor. Amém? Deus abençoe.